O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K. E é a área interna das faces do recipiente. Rapaz, a área interna das faces. Bem como a diferença de temperatura. Olha só, então, o que a gente vai ter aqui. Ele está dizendo aqui, ó, que essas trocas de calor, certo? Essas trocas de calor é proporcional à condutividade térmica, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, se a gente for representar aqui essa troca de calor com esse símbolo aqui, ó, que a gente pode representar ele assim, ó, tá? Essa troca de calor, ele vai dizer que ela é proporcional à condutividade K, tá? Condutividade K, e a área interna das faces, então a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura, bem como a diferença de temperatura, tá? Entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura. Então ela é inversamente proporcional à espessura L. Forma muito específica, tá? É uma forma específica, mas a questão ela te explicou. Geralmente o Enem, ele explica as fórmulas. E aí o aluno tem que ter uma habilidade de análise dimensional, tá? Digamos que você não sabe aqui colocar esse símbolo aqui, tá? Poderia colocar qualquer outro símbolo. Poderia escrever troca de calor é diretamente proporcional ao K, que é a condutividade térmica, vezes a área, vezes a variação de temperatura, né? E inversamente proporcional, ó, inversamente proporcional, tá? À espessura das faces, espessura L, tá? Você pode representar por L. Pode representar por X ou por Y aí também, caso você queira aprofundar, tá? Vamos lá. Vamos aprofundar, hein? A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, então agora ele vai analisar dois recipientes, tá? Vamos lá. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, tá? E recipiente B, 40 por 40 por 40, 60 por 40 por 40, tá? São dois recipientes de faces de mesma espessura. Uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Eu tenho dois recipientes com áreas diferentes. É isso que ele está dizendo. Ele quer avaliar a qualidade dos recipientes. Tem a mesma espessura. Uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Ele quer comparar os Ks. K e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre o recipiente, enquanto ambos ainda têm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B, tá, foi o dobro da que está no recipiente A. A razão entre Ka e Kb é mais próxima de quanto? E aí? E aí, galera? Vamos trabalhar passo a passo? Uma questão dessa a gente vai ter que realmente desenhar para poder entender ela, para poder a gente conseguir relacionar alguma coisa aqui. Vamos começar primeiro desenhando o recipiente isolante. Então, quando a gente pega aqui um recipiente isolante, vamos desenhar o primeiro. O primeiro recipiente ele é um quadrado, porque ele é 40 por 40 por 40, né? Espera aí que meu quadrado não está tão bom. Deixa eu relacionar aqui, ó. K, tá, pum, pum, pá. Tá ruim meu quadradinho aqui, tá? Vamos lá. Vai melhorar. Aqui. Bom, o primeiro é um quadrado, certo? E aqui dentro está suspendido um bloco de gelo, né? É o que ele diz, que um bloco de gelo aqui está suspendido a 0 graus, tá? A 0 graus, um bloco de gelo está suspendido aqui. Ele diz que é 40 por 40 por 40. Esse aqui é o A, né? Esse aqui é o A. Show? Ele fala ainda do B. Vamos fazer o B aqui. Só que o B tem tamanhos diferentes, né? Então, o B, ele diz o seguinte, o B traz para cá, vamos trazer para cá, para cá, pam e pam, tá? Não ficou tão retinho aqui meu desenho, mas beleza, dá pro gasto, né? Dá pro gasto, você aceita aí. Ele também suspendeu ali um bloco de gelo, né, para analisar ali o derretimento, show? Qual que é o tamanho ali, né? Ó, qual que é o tamanho aqui? 0 graus. Vou fazer bem com calma essa para que vocês possam entender, tá? 40 por 40 por 40. Essa aqui ele diz que é 60 por 40 por 40, beleza? Que é o B. Show de bola. Ele vai dizer o seguinte, tá? Após um intervalo de tempo, ele abre o recipiente enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do que se fundiu no recipiente A. Então ele tá falando o quê, pessoal? Para o gelo se fundir, é derretimento. Você consegue entender isso? Ó? A massa de gelo que se fundiu, eu posso traduzir isso como a massa de gelo que derreteu. Esse gelo, para derreter, eu preciso entender que ele está fazendo o quê, pessoal? Ele está liberando calor ou absorvendo calor? É isso que a questão está dizendo para a gente, olha só. Essa troca de calor. Se ele está derretendo mais, eu estou dizendo que ele está tendo uma maior troca de calor. Então, eu estou dizendo que, se aqui, tá, ó, a massa de gelo que fundiu no recipiente B foi o dobro, eu vou entender que esse recipiente isolante,
ele é um isolante pior do que o isolante A. Você está entendendo que o isolante A, ele isola mais, e por isso que o gelo derreteu menos, e aqui o isolante B, ele isola menos, por isso o gelo derreteu mais? Se a gente for trazer uma relação proporcional aqui, a gente vai dizer ali que, tá? A gente vai dizer aqui que a questão da troca de calor B, tá? Ela é igual a 2 vezes a troca de calor em A, tá? Ou seja, a gente vai dizer que o recipiente B, ele é menos isolante. Até aqui, vocês conseguiram acompanhar passo a passo? O recipiente B, ele é menos isolante que o recipiente A, tá? Por quê? Porque, olha só, ele teve aqui, ó, a massa de gelo dele que se fundeu foi 2 vezes a do recipiente A. Até aqui, beleza. A gente vai dar essa igualada. Dentro disso, o que eu vou ter que fazer dentro do primeiro momento? Uma coisa que a prova de física, ela cobra muito. Você igualar ali. A prova de física cobra muito. Você igualar energia cinética com energia potencial gravitacional, né? Ela cobra muito esse conceito. Mais uma vez aqui, uma questão que a gente vai fazer isso. IB é 2 vezes, ali ó, essa relação aqui do B é 2 vezes essa relação aqui do A até agora. Dentro disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a relação da forma que eu achei aqui. Você viu que a troca de calor ela é dada pela condutividade, tá? Aqui, ó, a condutividade, né? O K, que é o que eu quero descobrir, vezes a área das faces internas, tá? Vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura L. O que eu vou trazer pela ideia? Eu vou pensar que, olha só, eu vou trazer essa seguinte relação. Eu vou trazer aqui a primeira relação, tá? Que será aqui o meu KB será a área do B vezes a variação de temperatura dividido pela espessura L. Eu vou considerar que eles possuem a mesma espessura. Igual a 2 vezes, tá? 2 vezes ali o meu Ka vezes a área das faces A, beleza? Vezes a variação de temperatura dividido por L. Perceba que a variação de temperatura aqui é o mesmo ambiente. Então, a temperatura aqui é igual a variação de temperatura aqui. Então, nessa fórmula, eu posso simplesmente ignorar a temperatura. Show! Se eu considerar a mesma espessura L, que é a espessura ali, que a questão não está pedindo para mim trabalhar com a espessura, né? A espessura ali do isolante, se eu considerar que é o mesmo para os dois, eu posso tirar o L. Logo, eu vou relacionar essa fórmula aqui. Eu vou ter que a constante KB vezes, olha só, vezes a área das faces B é igual a 2 vezes a constante K vezes a área da face A. Até aqui tá de boa. Qual que é o grande problema aqui, pessoal, dessa questão, tá? Que é uma questão muito chata no meu ponto de vista. É você calcular a área aqui. Porque perceba comigo, qual que é a área B e qual que é a área A? A área aqui que ele diz para mim, olha só o que ele vai dizer. A área, ele diz o seguinte, ó, a área interna das faces do recipiente. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter a área aqui que é 40 vezes 40. Só que você está percebendo que eu tenho aqui, olha só, uma área aqui na frente. Essa área eu tenho ela aqui na frente. Olha só, eu tenho ela aqui na frente e eu tenho ela lá atrás. Eu tenho ela 2 vezes. Eu tenho essa outra área lateral aqui, que é 40 vezes 40. Eu tenho essa área aqui desse lado, eu tenho ela lá 2 vezes também. Eu tenho a área aqui em cima, beleza? Que também é 40 por 40. Eu tenho ela em cima e eu tenho ela embaixo. E é isso que a questão diz para mim. Ela é diretamente proporcional à troca de calor à área das faces internas. Eu tenho que pegar todas as áreas. Dentro disso, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 vezes, quanto que é o meu, 2 vezes o Ka ali, no caso, né? Que é o que eu quero descobrir, vezes quanto que é a minha área ali. Agora, vai ser 6 vezes 40 vezes 40. De boa? Talvez não tanto. É uma relação mais difícil de você encontrar. A complicação agora, olha só, a gente vai ter que olhar para a área B. Só que olha só a área B agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter aqui o seguinte, eu vou repetir o KB, tá? Olha só, eu vou repetir aqui o meu KB, tá? Vou repetir o KB. Só que qual que é a área que eu vou ter que relacionar aqui? De cada uma das faces. Então, a minha primeira área, olha só o que vai acontecer. A minha primeira área será 60 vezes 40, só que eu vou ter o 60 vezes 40 na frente e o 60 vezes 40 lá atrás. Então, será 2 vezes o 60 vezes 40. Então, eu vou ter, ó, se eu fosse relacionar, seria que, imagine que fosse a área 1, a área 2 aqui e a área 3, tá? Seria 2 vezes a área 1, mais 2 vezes a área 2,
mais 2 vezes a área 3. Você está entendendo a relação do que eu estou fazendo? Aqui foi 6 vezes a área 4. Digamos que aqui seja a área 4, entendeu? Como é sempre a área 4, foi 6 vezes a área 4. Aqui a área 1, 2 e 3. Como são duas faces, eu tenho que fazer isso. Só que agora eu vou substituir já os valores. Então vai ser 2 vezes 60 vezes o 40. Mais, vou ter 2 vezes 40 vezes o 40. Aqui em cima, olha só, 2 vezes 60 vezes 40. Aqui em cima eu vou ter 60 vezes 40 de novo. Então vai ser mais 2 vezes 60 vezes o 40. Tá? Deixa eu trazer para cá para ter mais espaço. Mais, olha só, mais 2 vezes o 40 vezes o 40. Tudo isso multiplicando aqui, ó, 40 vezes o 40. Vezes o 40. Tudo isso multiplicando o KB, que é o que eu quero saber sobre condutividade. Igual a 2 vezes a constante A, condutividade A, tá? Vezes 6 vezes 40 vezes 40. Para resolver isso aqui, a gente pode usar a ideia de colocar em evidência. Digamos o seguinte, aqui eu estou multiplicando 2 vezes o KA. O 2 está em evidência, tá? Ele está multiplicando, então multiplica 2 vezes o KA, ali eu posso colocar em evidência. Aqui eu tenho 2 multiplicando esse, o 2 multiplicando esse, multiplicando esse. Eu posso colocar o 2 em evidência e multiplicar tudo aqui. Tá? Aqui eu não vou te explicar a relação matemática. Amanhã, talvez o José explique a relação matemática para você. Mas eu posso colocar aqui o 2 em evidência. Então eu poderia cortar o 2 desse lado. Se eu fosse passar o 2 dividindo para cá, como aqui o 2 está em evidência, é que eu poderia colocar o 2 em evidência também, porque ele está multiplicando aqui, aqui e aqui, está multiplicando a área 1, a área 2 e a área 3. Eu posso simplesmente colocar o 2 em evidência. E aí eu cortaria o 2. Então eu estaria cortando 2 com o 2. Tá? Estaria cortando todos os 2, tá? Porque o 2 ele entraria em evidência. Não vou explicar muito bem o que é colocar em evidência. Depois você pesquisa aí para poder acertar, tá? Essa aqui é para ver se o cara tá acordado na prova. Além disso, eu posso pensar o seguinte, aqui é 40 vezes o 40, né? Só que o 6 está multiplicando. Eu posso colocar aqui o 40 em evidência, que multiplica o KA vezes o 6 vezes o 40. E desse lado eu posso botar aqui o 40, que multiplica aqui, e colocar o 40 em evidência. Tá entendendo? Aí vai ficar 60 mais lá 60, tá? Mais 40. Colocando 40 em evidência também. Tá? Essa aqui é a primeira lei de Mendel. Aí o cara vai cortar também o 40. Então você pode cortar um 40 com esse 40, com esse 40, com esse 40. O que mais que eu posso fazer aqui, Renatão? E aí? O que eu posso me ajudar aqui? Olha só. Eu posso simplesmente olhar que esse 6 vezes o 40 é a mesma coisa que eu vou fazer o seguinte. 10, colocando o KA em evidência, vezes 6 vezes 4. E aqui é a mesma coisa de colocar o 10 em evidência e cortar os zeros. Vezes 6, mais 4. Evidência, evidência, eu corto. Entendeu? E ainda está multiplicando o KB. Coloquei o 10 em evidência aqui. É pesada a questão, eu estou te dizendo, tá? Então aqui eu vou cortar, olha só, vou cortar esse 0 com esse 0, com esse 0 e com esse 0. Renato, mas o que você vai chegar no final? Eu vou chegar na seguinte relação. O KB vezes 6 mais 4. Se você não estiver enxergando, tá aqui, ó. É só o que sobrou. Sobrou aqui para mim. Olha só. Esse 6 e esse 4. Porque o resto tudo eu cortei. Tá? Isso aqui será igual ao KA, tá? Vezes 6 vezes 4. 6 vezes 4, eu vou já colocar aqui direto, ó. Vai ficar o quê? O KB vai ser igual a 6 mais 6, 12, com mais 4, vezes 16. O KA, 6 vezes 4, igual a 24. Ele quer a razão entre o KA e o KB. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o KB para lá. Eu vou ter KA sobre KB. Para você que não está enxergando, eu passei o KB para cá e vou passar o 24 para cá dividindo. Vai ser igual a 16 dividido por 24. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aí vamos fazer 16 dividido por 24. Não vai dar um 0 por mais um aqui. Vamos jogar já direto aqui, né? Se eu fizer aqui 24, 5 vezes 25, daria 5 vezes 25 daria 150. Então aqui daria 6 vezes 24, daria mais aproximado, né? Ou 7 vezes 24 quase, né? 7 vezes 24 daria 4 vezes 7, daria 28, 12 vezes 7, 14, mais um 16. Passou pouco, né? Então vai ser 6, né? É aproximadamente 7. Vai dar 6 aqui.
Ó, 6 vezes 24 vai dar 6 vezes 4 vai dar 24, 12 vezes 6, 12 com mais um, 14, vai dar 144, né? Aí aqui vai sobrar 6, porque fica 10, aqui ficou 5, aqui fica 1, aqui fica 0. Aí vai dar 6,6667, né? Uma dízima, 0,67 é o valor que a gente vai achar sobre a razão gabarito letra B. Trivial, uma das mais fáceis da prova, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.